Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está. Que maravilha, seja muito bem-vindo a mais uma jornada de mim, da Graça Era Paixão, onde que eu sou terapeuta cristã, mas antes de eu falar dos meus serviços, do que eu faço, eu quero trazer aqui um resumo da minha história para vocês entenderem sobre meu propósito e nesse posicionamento, e onde que eu me coloco aqui à disposição. E onde que, claro que eu sou mentora na mentalidade empreendedora, eu sou mãe, sou esposa, sou formada na área da tecnóloga no embelezamento e imagem pessoal, tenho várias formações, especialista em várias formações. E eu quero trazer uma transformação antes de eu me posicionar como esta mulher empoderada. E vamos conhecer um pouco. Então, onde que a Graciara ali era atualmente, ela, quando eu comecei o meu desenvolvimento como manicure e pedicure, desde meus 15 anos, nessa jornada. Eu enfrentei vários desafios, como conquistar a minha liberdade financeira. Então foram 2 anos, assim, nessa caminhada, atendendo um cliente. E eu quero confessar com vocês que foi um dom de Deus, que Ele me enviou esse dom, mas eu vi que eu precisava das necessidades sobre os conhecimentos de certificado, e assim, através das minhas habilidades, eu fui buscar um certificado para mim poder aprimorar sobre os atendimentos em questão da higiene e em questão de outras situações que abrangem dentro de um estabelecimento e dentro o atendimento ao cliente. Então não foi um mês, não foi 2 meses, 1 ano, 2 anos, foi ao longo. Não desisti, foi a persistência que me fez me tornar uma manicure profissional na área, trabalhando e me tornar com excelência nos atendimentos, onde que hoje eu atendo ainda como manicure. É o que eu gosto, é o que eu amo, e é trabalhar com amor. Quando a gente trabalha com amor, a gente entrega um serviço com excelência, deixa a cliente, ela recebe ela se identifica satisfeita e ela compartilha os nossos trabalhos. Então, isso é um diferencial dentro ali de uma design de manicure. E claro que, em busca de mais conhecimentos, eu fui buscar uma formação na área de cabeleireira. Isso antes de eu me tornar uma terapeuta cristã. Buscar conhecimentos e quem eu vou procurar uma modelo para trabalhar. Essa modelo é a minha mãe. Eu trabalhei durante alguns meses trabalhando ela, fazendo cabelo, fazendo coloração, até eu me especializar como cabeleireira. Ali eu me tornei cabeleireira profissional, junto com outras mulheres, e nesse meio tempo também, ali teria homens e mulheres, mas o meu foco era a área específica mais para o atendimento às mulheres. Ali eu recebi esses certificados e passei a esse desenvolvimento trabalhando pessoas próximas, os meus parentes, as minhas tias, algumas primas. Isso é nossa jornada ali familiar até a gente pegar a essa segurança. Após isso, eu comecei a desenvolver isso, buscando uma técnica, como fazer uma
uma logomarca. Antes não teria essa nova tecnologia do Instagram, da internet. A gente teria que ir na escrita mesmo, no lápis ou na caneta, fazer essa escrita e compartilhar o nosso trabalho, assim, porta a porta, esse trabalho. E assim foi feito esse meu desenvolvimento nesta área do cabelo. E não é fácil. Quando você pega um trabalho como fazemos procedimentos do cabelo, como abrir luzes, como fazer coloração, como você fazer uma boa escova, como você fazer cortes, como você fazer... Existem várias formas e existe uma autopercepção. Será que estamos prontas para receber ou nos tornar cabeleireira? É nesse posicionamento que vamos entender. Será que nesse direcionamento estamos preparados? Porque quando você está nesse caminho, eu quero ser cabeleireira, e quando você passa a entender sobre esse conhecimento, e às vezes torna-se difícil, vai dificultar para nós, mas é não desistir, é trabalharmos essas dificuldades. Mas existe um momento que precisa de uma estabilidade financeira, e é nessa estabilidade financeira que eu tive que buscar uma outra estratégia para poder ter uma rentabilidade, para poder eu desenvolver nesta área do cabelo. E foi eu começar com uma coisa só. Foi eu começar através da escova, porque a escova você pode escovar cabelo, você pode estar cobrando um mínimo e assim gerando uma renda através da escova, e assim para poder complementar com as outras coisas, e assim aos pouquinhos a gente vai nesse desenvolvimento crescendo. Então, essa é a minha história, um resumo da história, que se eu for contar é uma longa história. E assim, antes disso, eu, como manicure ainda, comecei muito cedo, não era mãe ainda, trabalhei horas e horas, tempos nessa jornada como design de unha. Eu ganhava uma lucratividade, eu teria uma liberdade financeira, eu teria tempo, final de semana eu estava livre. Então isso faz toda a diferença para a nossa mentalidade, como empreender. Ou seja, eu sou a Graciela Paixão, mãe, como uma mulher com espírito empreendedora, desde os meus 15 anos. Então, eu vejo isso como um dom de Deus na minha vida. E eu quero trazer algo que despertava em mim. Cada vez que eu atendia as minhas clientes e eu via a satisfação delas, era mais o desejo, mais a vontade de estar à frente, à disposição para atender a essas clientes. E depois vem os desafios. Quando você tem o objetivo de, eu quero construir uma família. Quando você está em determinados momentos para você construir uma família, você vai primeiramente, né? Claro que existe essas fases, a fase do namoro, aí vem a fase do nossos sonhos, quais os nossos sonhos, qual o desejo, quais são as dúvidas. E é ir com medo mesmo. E foi sobre esse medo de eu enfrentar isso ali, quando um resumo de tudo isso, onde ali que eu me casei, me tornei mãe. E essa é a grande dificuldade quando você se torna mãe. As coisas anterior nunca vai ser após quando você se torna mãe. Por quê? Quando você se torna mãe, você precisa ter tempo para seu filho, ter tempo para a família, e as coisas ela começam a ter limitação. Precisa ter equilíbrio. E foi nessa limitação que eu tive que, como eu empreender, como eu cuidar da minha filha, porque foi a primeira filha, e como eu
alcançar os meus resultados. Então foi limitado, mas eu não parei por conta disso. Mesmo limitados, eu tive que usar uma estratégia para eu poder conseguir alcançar os meus resultados e eu não desisti. E foi nesse posicionamento que eu entendi que não que eu vou largar o que eu sei fazer, que é empreender, mas eu precisava de algo. Então eu precisei buscar ajuda de pessoas mais acima de mim, que é empresas, para poder me ajudar financeiramente. Então foi através de empresas que eu tive esse direcionamento para eu conseguir uma rentabilidade maior, para eu poder comprar as coisas, para eu ter um fluxo maior financeiro. E eu realizar um sonho, que claro que quando eu estava trabalhando na loja, ali final do mês, às vezes eu juntava ali um dinheirinho. E onde que eu comprei a minha primeira moto? Comprei minha primeira moto escondida, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, mas foi um sonho, e um sonho, um pequeno sonho, que foi realizado. Mas foi com garra, porque é uma sensação emocional quando você compra algo do seu trabalho. Então isso para mim foi grandiosamente, surpreendentemente. Isso, claro que a minha filha já estava com 4 anos de idade já, mas meu sonho era eu tirar minha carteira de habilitação e passou anos e anos e eu consegui tirar minha carteira. E antes, claro, que eu levava a minha filha para os atendimentos aos clientes, eu usava essa moto, eu fiquei mais ou menos 3 anos nesses atendimentos porta a porta, atendendo esses clientes, mas eu vi que eu precisava me profissionalizar mais para poder ter uma segurança maior. Então, foi o despertar, para eu não desistir. Então, a partir daí, contando essas histórias, não teve um ponto fixo e foi as minhas clientes foram aumentando, o fluxo de cliente, foram à procura, então os horários era muitos, eu não tinha como atender todas essas clientes, então eu tive que buscar ajuda de alugar um ponto, para eu poder, nesse ponto, eu fazer a agenda e eu fazer esses atendimentos com a agenda e horário marcados. E assim, dando continuidade à minha história, atendendo essas clientes, onde que eu tive o meu segundo filho, claro que com o resumo dessa minha história, que é uma longa história, eu tive o meu segundo filho, e aí quando dificultou mais ainda meus atendimentos aos clientes. Então, com esse objetivo do aluguel, eu tive que usar uma estratégia. Enquanto a minha filha já estava na escola, estudando, o meu outro filho, eu coloquei com 10 meses, vocês precisam ter coração, mas vocês precisam buscar também o entendimento que a criança, ela precisa se desenvolver. Mas isso porque eu coloquei em um lugar onde que eu conheço, onde que seria as minhas clientes. E eu falava assim para elas: tome conta do meu filho, porque eu preciso trabalhar, uma ajudar a outra. Isso é uma confiança. Eu confiei e deu tudo certo. E ela me ajudou ali, as minhas clientes e as minhas ali amigas que estavam me ajudando com o meu filho. Então isso para mim grandiosamente, eu sou grata a Deus. E onde que meu trabalho ali, eu consegui um dinheiro para pagar a cuidadora ali da creche, eu tirava um dinheiro para pagar a parcela da moto e eu tirava um dinheiro para pagar o aluguel. Isso é um crescimento, uma mentalidade empreendedora sobre um sonho de uma mulher empreendedora que, e mesmo as dificuldades, nunca desistiu. Mas tudo isso, contando essas histórias aqui, trazendo isso aqui para vocês, vocês parou para perceber qual era o tempo sobre a questão da espiritualidade? Eu coloquei aqui? Não, né? Então, para vocês verem onde que entra o propósito de vida aqui.
Então, ou seja, eu vim de uma família muito humilde, onde que quando a minha filha ela nasceu, quando ela estava com 7 meses, meu padrasto nesta época ele faleceu, minha mãe ela ficou viúva, então minha mãe passou dificuldade, passou situações difíceis, aí ela ficou a depender de nós filhos, mas aí nessa época ela trabalhava ainda, mas ela passou por dificuldade, passou por questões financeiras, porque ela não era ainda aposentada, ela não tinha idade ainda. Então, ela participava da comunidade aqui, a Santa Rita de Cássia. Então, nessa transformação, ela não tinha a formação ainda, onde que na idade que ela estava, ela fez a crisma, depois já de idade, já fez a crisma. E ali ela teve um direcionamento espiritual. E foi ali em que ela me chamou para poder estar participando ali da caminhada, ali da comunidade Santa Rita de Cássia. E eu não tinha nenhuma direcionamento ainda, eu não estava preparada para caminharmos ali. E eu falei assim, agora não, no momento não, porque tudo é conversado. Tudo a gente precisa conversar, né? Conversar com os nossos parceiros, né? Porque não depende só de mim, depende do outro. Então foi nesse direcionamento em que eu me coloquei ali, mesmo sem entender um pouco ainda, sem um direcionamento, sem um propósito, eu já teria essa oposição. E eu falava assim, se for da vontade dele, vai ser. Então eu vou orar. Então preciso da oração. E aí eu coloquei em oração e através das orações eu tive a resposta. Mesmo ali tendo essa resposta, foi onde eu enfrentei dificuldades. Eu tive que trabalhar a mentalidade, eu tive que, mesmo minha filha ainda sem batizar, estava com 5 anos, e eu falava que a gente precisava batizar nossa filha. E assim a gente foi conversando e de repente deu tudo certo. E ali a gente fez a programação e onde que surgiu ali nessa caminhada, eu comecei a participar de um grupo de oração, mas em nenhum momento ali eu estava sentindo tocada pelo Espírito Santo ali. Mas eu participei mais ou menos uns 2, 3 anos ali, mas eu não me sentia à vontade. Não sentia vontade, mas eu estava ali. E foi quando teve meu segundo filho. Antes disso, foi quando eu realizei ali o nosso casamento, quando a minha filha estava já com 5 anos, ali a gente casamos, nós tivemos o matrimônio, e depois disso, passou uns 2 anos mais ou menos, e eu tive meu segundo filho. E foi através... E a vinda do meu segundo filho não foi assim fácil. Eu parecia que seria fácil a chegada dele, o planejamento e tal. A gente tivemos uma conversa e esperamos. E 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses foram passando e eu não conseguia engravidar. E assim, coloquei nas mãos de Deus, fiz tratamentos, tanto eu quanto ali o meu cônjuge também. Fizemos os tratamentos e para ver se estava tudo bem. Após 1 ano e 3 meses, foi quando eu fiz o último exame e aí deu tudo certo. E que ali eu estaria. Na verdade, eu nem estava mais assim, esperando mais. E aí eu, mais uma vez, eu coloquei em oração, coloquei nas mãos do Senhor. Se for da tua vontade, que seja feita a tua vontade e não a minha.
E ali eu coloquei nas mãos dele. E sabe para onde que a resposta veio? Quando a minha mãe chegou em casa e falou assim: Graçara, eu tive um sonho em que a nossa mãe espiritual falou que vai vir uma criança para você, que ela olhava assim pro céu e que era um menino. E aí eu já estava grávida e eu não estava assim ainda comentando ainda, porque estava muito cedo, estava com 2 meses. E eu falei assim, eu estou grávida e eu estou esperando, mas se for da vontade, se for realmente, que bom que seja um menino. E aí foi quando, entre 2 nomes, entre Enzo e Gabriel, para escolher. E aí ficou a disputa entre esses 2 nomes, mas eu acharia bonito o nome Gabriel. E assim, o resultado da ultrassom, quando a gente fez, por incrível que pareça, primeiro ultrassom, no 3 meses, está lá, o menino Gabriel. Então foi sensacional, foi aquela revelação, foi vinda mesmo, espiritual, divina, tudo tocada por ele. E assim, a gente teve esse segundo filho. E foi algo assim, de Deus mesmo, uma família abençoada por Deus. E trazendo mais um propósito, em que é sobre a acolhida ali da nossa paróquia Santa Rita de Cássia na época. Ela chegou a falar comigo, né? A minha mãe falou que, segundo seríamos nossa irmã ali da acolhida da nossa comunidade, em que se eu quisesse a disponibilidade de servir, que estaria ali disposta a servir. E naquele momento eu não estava me sentindo ainda tocada para servir. E eu falei que no momento não. E justamente quando as coisas têm de acontecer, foi quando, depois de longos anos, tal, problemas familiares, tal, e foram afetando. E aí veio, depois dessas histórias, e eu sempre também gostava de dinheiro, eu gostava muito de dinheiro, e eu fazia tudo para ter dinheiro. Aí eu vendia, na época eu vendia Avon, eu vendia várias marcas. E eu entrei numa empresa uma empresa de marketing, que além de você fazer um marketing ali, existia um curso, e esse curso foi um curso de empoderamento feminino para mulheres. E foi nesse fortalecimento, nesse direcionamento, que eu tive a mentalidade de uma mulher empreendedora, madura, discernida e disposta a lutar para vencer. E foi nesses exatos momentos em que eu recebo ali dentro da mentoria ali de mulheres que diz assim, ó, essa mentoria, ela não vai servir só para este curso, mas ela vai servir em todos os lugares que você chegar. Você vai ser discernida a como nos posicionar. Então, eu coloquei isso na minha mentalidade. E quando gerou ou quando veio a época da Covid-19, quando as pessoas passaram por situações emocionais, dificuldades financeiras, com perdas, e gerou aquela pessoas adoecerem, um impacto de uma sensação de, na verdade eu nem sei explicar, porque assim eu não muito me deparei, porque eu fui muito em questão da oração. Uma mulher de fé, uma mulher que ora, ela tem o poder de esperar no Senhor.
a cura, para que eu não sejasse em nenhum momento tocada pelo mal, que o Senhor me resguardasse naquele momento, que Ele cuidasse da minha família, dos meus filhos, do meu marido, ali por perto. Então foi essa força que eu tive em Deus. E eu conversava, né? Então, eu, mesmo em meio a essa tempestade, em meio a essas dificuldades, eu tive ainda de usarmos uma estratégia para podermos atender cliente. Claro que com muito cuidado, com muita limitação, eu atendia, mas quando as coisas nunca vão parecer, ou nunca vai ser do jeito que quer, vai existir momentos financeiros que vai nos abalar, que vai nos tocar. E essa é a parte mais difícil, a parte mais dolorosa. E agora, o que eu vou fazer? Com produtos para poder, um aluguel para pagar. E aí foi quando veio um auxílio emergencial. Primeiro foi as pessoas em vulnerabilidade, questão do Bolsa Família, questão do vários outros. E aí depois veio os empreendedores, os autônomos, na verdade, ajuda ali dos autônomos, quem tinha direito ou quem não tinha direito. E ali eu fiz parte também dessa ajuda, desse auxílio ali. E claro que foi uma ajuda, e essa ajuda me fez todo sentido, me ajudou. Mas, na minha percepção, eu sempre falo, aquilo que vem fácil, acaba fácil. Ou sobre alguém que em relação ao que outras pessoas não conseguem, talvez o que eu ali alcancei, não foi fácil eu ter alcançado. Mas o parecer do outro sobre por que com ela, por que tudo ela consegue, e aí vem aquela inveja sobre você. Só que eu não enxergava ainda isso. Quando você tem uma ingenuidade, você não enxerga o mal do outro sobre você. Quando você entende, quando você passa a despertar isso, você, no caso eu comecei ali a ignorar. Eu comecei a dar resposta mesmo, resposta não de maldade, porque estava me afrontando, estava me machucando, palavras. E eu tive que tomar essa coragem. Mas isso também me fez me sentir mal, porque eu ali tá ajudando, tá acolhendo, e não é eu ajudar e eu falar assim, eu ajudei, porque isso é algo, quem estuda sabe que isso é hipócrita, mas é algo que eu estava ali à disposição, encontros e meio entre seis, eu praticamente, aí isso gera uma exaustão, gera uma frustração, porque tudo eu, só eu. Aí isso acaba eu me rejeitando, eu não vou mais, chega, é um basta, é um não. Aquele não que às vezes o outro não está esperando. Porque em tudo que eu precisava, sim, eu vou ajudar, sim, eu vou ajudar. Mas tudo tem limite. E esse não foi dessa forma, um não que talvez não estava esperando esse não. E quando eu chego e falo assim, não, agora eu não posso, porque eu preciso cuidar do meu, porque eu estou passando por isso, eu também estou passando por questões financeiras, eu agora no momento eu não posso. Eu tive que usar essa autoridade, porque senão eu também ia cair. Então eu estava aqui, então eu continuei aqui. Então aquele não foi um não no momento, e depois futuramente, e eu ainda disse, futuramente, depois que eu consertar o que eu preciso consertar, aí sim eu vou dar continuidade, eu vou ajudar. Sabe o que acontece diante de tudo isso? O que eu passei ali levou ao contrário para uma pessoa que manipula. Vai lá, manipula.
Gerou-se por um grupo uma manipulação, uma inverdade sobre o meu posicionamento, eu ter dito não. Então, leva ao contrário, gera-se uma confusão, uma bagunça e causa essa sensação de uma pessoa ruim, uma pessoa que fez tudo para poder levantar, para poder ajudar, de repente ela é encontrada como uma pessoa ruim. Isso causa uma sensação de decepção, uma sensação de, poxa, eu merecia tudo isso? Então, tempo se passou e ali, ainda nesse processo da Covid-19, quantas pessoas passando por emocional, situação financeira, abalada, né, amigos próximos passando por problemas de AVC, inclusive uma ente querida também, parte da minha família também teve AVC, e nesse processo foi muito doloroso, porque mais uma vez a Graciara que se posicionou de joelho no chão, orando, pedindo ao Senhor Jesus Cristo, porque em estabilidade financeira eu estava zero, eu não tinha dinheiro para poder ajudar financeiramente, enquanto outras pessoas estavam em busca financeiramente de um curso maior. Na minha percepção também, a gente não teria como estar pagando um valor muito alto, a gente teria que colocarmos o poder da oração, o poder da fé, que através das orações ia vir a cura, para curarmos. Era algo divino. Eu orava, eu me posicionava, eu pedia ao Senhor isso, e o Senhor, Ele me direcionava como eu agir sobre meio à tribulação, sobre meio à tempestade, e assim, sabe quando são paredes vindo e você quebrar a parede, e você indo, e você não desistindo, e você orando, e você seguindo as orientações de pessoas direcionadas por Jesus Cristo, e você dando continuidade, e você enxergando através da luz da fé. E foi assim, eu fui vencendo, eu não tive medo, foi eu enfrentar o medo para eu poder ter a resposta. E quando, em meio a essa tempestade, 20 dias ali dentro de um hospital, esperando a salvação através de médico, onde que ali teve negligência, teve vários momentos difíceis, momentos financeiros, mas foi através da fé e direcionamento em que ali obteve-se um milagre, através das orações de mulheres, onde que eu criei um grupo familiar entre família e amigos. Eu criei um grupo e ali dentro desse grupo a gente obteve um momento de oração, onde que estava tudo bagunçado, em meio à tribulação, em meio à tempestade. A gente precisava ter calma, porque o Senhor Jesus, Ele trabalha na calma. Jesus, Ele trabalha no silêncio. Fecha a porta do seu quarto e ora. E ali eu fui orando, entregando para Jesus. E quando foi 3 horas da madrugada, a nossa mãe, ela veio até a mim e disse assim: agora você vai lá no hospital, 5 horas da manhã, e faça o sinal da cruz da vitória na testa da sua ente querida. Quando eu cheguei no hospital, eu fiz o sinal da cruz da vitória na testa da minha ente querida. E quando antes a gente estava precisando da cirurgia para poder, estava no processo da regulação, para assim poder fazer o processo, o resultado para vir, para poder fazer a avaliação, você ia precisar fazer a cirurgia. E assim, após eu fazer essa preparação do banho, e ali foi quando aconteceu o milagre. E vocês querem saber como foi este milagre? Então, já compartilha esta história
com verdade, com o propósito de Deus, foi através do propósito de Deus, que onde ali nasceu uma mulher empoderada, uma mulher terapeuta cristã, através do poder da oração, com direcionamento espiritual sobre a nossa mãe, a Virgem Maria. Ali, ela me colocou ali, que o poder, a cura, os médicos dos médicos, vai curar, mas que quem cura é Jesus que vai trazer a cura para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então foi através desta fé, foi através dessa força de eu não desistir. E ali eu entendi que ali ela já estava curada. E após 3 dias nessa preparação, ela foi fazer a regulação para o processo da cirurgia, quando o médico fez toda a avaliação e diz assim: ela não vai mais poder fazermos a cirurgia, porque deu continuidade-se os remédios. Esses remédios, ele começou a diluir, e onde que a corrente sanguínea começou a funcionar tudo normalmente, mas que ela não vai parar de tomar os medicamentos, vai dar continuidade aos medicamentos. E eu disse assim: obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai, que ali foi um milagre. Ela não ia precisar fazer a cirurgia. Então é isso, que a gente possa nos entregarmos nas mãos do Senhor, porque é o Senhor que vai curar, é o Senhor que vai nos fortalecer, que não possamos nunca perdermos a fé, porque ela é a fé, é a luz que a gente não vê, é a luz que a gente não enxerga, que enxergarmos através da fé. Então, essa é a minha história, que a partir desse direcionamento e onde que hoje eu me tornei, a Graça era a Paixão, terapeuta cristã, mas que eu busquei outras formações também dentro dessa formação para me entender um pouco sobre os bloqueios emocionais das mulheres, quais são os sinais que a pessoa precisa cuidar ali da saúde emocional, quais são as suas histórias de superação. E estamos aqui para junto vivenciar, compartilharmos a nossa história. E se você tiver dificuldade em relação a como se posicionar, como fazemos uma oração, como esperar em Deus que Ele vai nos curar, eu estou aqui para poder te direcionar num processo, num passo a passo, para poder trazer um resultado significativo para você, orarmos por alguém. E assim a gente vamos vencermos essa batalha junto. Isso faz uns 6 anos atrás, me lembro como hoje. Foi dia 27 de julho de 2021 e permanece viva até hoje. Eu cuidei durante um tempo ali junto com os outros meus irmãos também. Então, cada pessoa, cada um de nós, eu sou mãe também, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos cuidar, de ajudar, de acolher. E foi através dessa transformação de largar o velho e viver o novo. É nos renovar cada dia. O passado não volta, mas que do passado eu trazer coisas boas para vivenciar, do que eu preciso melhorar no novo, dessa capacidade. E que no meu posicionamento anterior, quantas coisas aqui eu me coloquei em que eu me rejeitei. Por quê? A rejeição. Porque eu vim de uma família, de uma história sobre o fruto da rejeição, mas que é auto-perdoar. Perdoar, nos libertar do que está nos aprisionando, do que está nos causando mal. Perdoar, porque eu vim ali do ventre ali da minha mãe, mas que eu vim como uma missão ali no ventre da minha mãe. E eu perdoar sobre, mas que eu viver, como eu lidar, como eu viver com a rejeição. E vai fazer parte do meu direcionamento, como eu lidar na sociedade, como eu lidar dentro, em alguns lugares.
para assim, é perdoando que a gente vai encontrar. É amando que a gente vai amar. É doando que a gente vai receber. Então, que possamos nos ter essa graça divina. Então, eu sou a Graciela Paixão, terapeuta cristã da mentalidade empreendedora. E eu ajudo mulheres a vencer bloqueios emocionais, fortalecer a fé através da terapia cristã e nesse atendimento online presencial. Eu sou daqui de Eunápolis, Bahia. E se você já gostou deste conteúdo, agende a sua avaliação no direct. Eu quero ouvir a sua história, quero conhecer a sua história também. Pode ser parecida com a minha. E estamos aqui juntas para somar. Sabemos que a gente não cresce sozinhas, sabemos disso. A gente precisa compartilhar, a gente precisa conhecermos um pouquinho a história de uma da outra, saber quais são as dificuldades, quais são as limitações. E se vocês tiverem qualquer dúvida, já me chame para conversar e vamos ver o que a gente precisa mudar. Largar o velho para viver o novo. Então, tenha um excelente, um abençoado dia, noite e manhã. Tenha um abençoado dia, que seja manhã, tarde e noite. Que possamos estar bem em todos os momentos da nossa vida. E até o resumo de mais uma história que eu vou estar contando e depois eu vou estar colocando lá no YouTube. E se fazer sentido para você, já compartilha para mais mães, mulheres, pessoas que passou por dores, por momentos difíceis, momentos dolorosos. E qual é a missão? Qual é a sua missão? Essa é a minha missão. A minha missão é te direcionar para o caminho da felicidade. Então, até.